No último vídeo a gente falou sobre a rigidez de Emmanuel com Chico Xavier. E nesse vídeo muitas pessoas me perguntaram: Raul, como que eu reconheço o meu mentor? Como que eu sei quando é um mentor e quando é um obsessor tentando falar comigo? Como que eu diferencio isso? E essa é realmente uma linha bem tênue entre uma coisa e outra. Afinal, você pode estar rejeitando um auxílio espiritual ou aceitando um declínio espiritual. Então aqui hoje eu vou ensinar para vocês 3 formas de você reconhecer, de você ponderar se é uma ajuda de mentor espiritual ou uma questão mais obsessiva. Então fica com a gente nesse vídeo. Antes da gente começar o vídeo, deixa eu fazer uma explicação breve. Quando a gente fala mentor, na minha linguagem, mentor é todo ser espiritual que tem maior consciência do que nós e está aqui para promover algum tipo de auxílio. Então tem gente que fala mentor, tem gente que fala guia, tem gente que fala... Como é que o pessoal fala? Entidade, tem gente que vai falar o termo que for. Raul é Exu, é Pombagira, é marinheiro, é um professor, não importa. Se você tem relação com algum espírito que tem maior nível de consciência, seja um ET, seja um ser cósmico, um anjo, ou o tiozinho da esquina, não se preocupa com a roupagem que eles vão se apresentar, se preocupe com o teor de consciência desses seres. É isso que determina de fato o que o mentor quer. E já que estamos falando sobre isso, vamos deixar claro que o mentor ele quer ver o seu progresso, mas ele quer ver o seu progresso baseado nos teus passos e não necessariamente no que ele diz para você fazer, porque senão você está cumprindo uma tarefa, você não está aprendendo e dando os passos à medida que você tem consciência. Entendem aqui a linha tênue? Então, ponderem isso. E a gente já vai entrando agora no primeiro fator. O primeiro filtro é o filtro do sentimento. Sabe aquele retrogosto emocional? Então, o obsessor ele vai trabalhar com culpa e o mentor vai trabalhar com responsabilidades. Quando você estiver captando algum tipo de intuição, de pensamento, de vozinha interna na sua mente, que a gente fala, será que sou eu, será que não sou? Saiba que não é. Tudo que é seu você sabe. Estou com sede, quero pegar o copo de água e beber a água. Eu decidi, eu estou sentindo o que eu quero, eu vou lá e pego. Isso é uma decisão minha, eu não tenho questionamento sobre isso. Agora, se eu estou aqui lendo um livro ou assistindo um filme, de repente vem vontade de gritar aleatoriamente, mas por que eu estou com essa vontade? Isso deve ser um questionamento. Então percebam, provavelmente essa sensação, esse pensamento, ele não é seu, pois ele não faz parte do contexto daquilo que você estava atento. Isso é o que determina que nós estamos recebendo, captando pensamentos, certo? Então, nesse quesito, a questão do primeiro filtro, que é o emocional, é você reconhecer aqui que tipo de sentimento está vindo baseado nas falas que você está percebendo. Então, se você se sente mal, se você sente que toda vez que você ouve essa intuição, você vai para uma linha de briga, de fofoca, de discussão, se você ficar com raiva, preste atenção. Qual é o propósito dessas falas? Gente, acabou a luz aqui agora. Gente, infelizmente eu vou continuar a gravação mesmo no escuro, acabou a luz aqui, o obsessor não vai tirar a minha potência de gravar aqui para vocês. Vamos lá. O segundo filtro é o filtro da frequência, e aqui a gente precisa entender o seguinte: frequência de mentor é uma frequência elevada, uma frequência sutil. Frequência de mentor é uma frequência mais rebaixada, é uma frequência mais confusa. Então entendam o seguinte: o que determina a nossa frequência no campo? A vibração dos nossos 4 corpos, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Cada um desses corpos vibram e a somatória dessas vibrações determina qual é a frequência da rádio que a gente está. Então vamos sempre estar sintonizando em alguma rádio e dentro dessa rádio a gente vai ouvir as programações ali. Então algumas pessoas colocam em rádios e os programas que estão ouvindo são um pouco mais caóticos, negativos, conturbados e irritativos, e outras, se você leva ali a frequência dos mentores da espiritualidade sutil, você vai ouvir programas mais leves, mais salutares, de mansidão mental.
certo? E aqui cabe eu explicar que é por isso que falamos tanto sobre a questão do autoconhecimento. Quanto mais você se entende, quanto mais você consegue fazer os seus diálogos internos e reconhecer quando existe uma emoção mal elaborada, quando existe um pensamento discordante, quando você se acolhe e você entende de onde está vindo os seus sentimentos, pensamentos, os seus comportamentos, você está no controle, mesmo que você ainda não conseguiu ressignificar. Isso te coloca consciente diante das coisas. Isso o mentor se aproxima, tá? Entendam aqui, os nossos ditos obsessores, muitas vezes são espíritos que também estão confusos, e às vezes a ideia deles é até tentar te ajudar. Então a gente vê que existe alguns obsessores que entram no aspecto da fofoca. Ó, estão falando mal de você, ó, eu percebi que a sua namorada tá te traindo, olha, eu acho que fulano tá querendo te machucar. Muitas vezes a sensação é de que existe alguma proximidade porque quer te proteger, mas esse tipo de comunicação, de comentário, de informação te traz muito mais para um lugar de dor, de desconfiança, de desequilíbrio emocional. E é por isso que a gente explica que esses teores de comunicação não representam a comunicação dos mentores, porque os mentores eles querem ver o seu bem e o seu equilíbrio. Então, é muito mais perceptível quando você se desequilibra a partir de uma reflexão sobre essa. E quanto ao nosso quesito de frequência, isso é uma das coisas que eu ensino no curso dos mentores. O curso dos mentores é um curso prático de técnicas onde você vai trabalhar, a primeira delas é a elaboração da própria mente, de você conseguir concentrar, silenciar essa mente, e depois a gente vai ensinando semanalmente uma prática diferente para que você possa experienciar algumas variações de mediunidade, até para você se sentir confortável em qual delas o seu mentor e você vai criar algum tipo de vínculo, e ali você se colocar disponível todos os dias para exercitar a sua mediunidade e assim permitir que o seu mentor possa se apresentar de alguma forma, sendo essa energética, sendo essa perceptual, ou seja, na sua tela mental, ou até mesmo de forma mais contundente no quesito físico. Cada pessoa vai ter um desdobramento específico, então aqui eu não estou querendo vender mentiras de falar, fale com o seu mentor hoje. Não, você vai ajustar a sua rádio para que você consiga perceber com mais clareza. Isso é o curso dos mentores, se vocês quiserem tem link na bio. E o terceiro e último filtro que eu considero mais importante é o filtro da autonomia. E o que isso quer dizer? Os mentores, eles têm um objetivo claro. O nosso processo reencarnatório é para o nosso desenvolvimento, nosso progresso e a nossa maturidade. E para isso a gente precisa colocar a mão na massa para aprender as coisas. Da mesma forma que se você pega uma criança e você escolhe tudo para a criança, faz tudo para a criança o tempo todo, ela não se desenvolve. Então, por mais que você seja gentil e amoroso de querer proporcionar tudo para a criança, ela vai ficar mimada, irritadiça, porque ela não vai se sentir capaz de nada e dependente, e isso é péssimo. A natureza faz isso, né? A mamãe pássaro vai com o tempo certo, empurra o passarinho ali do ninho para que ele voe. Por quê? Porque ela sabe que se ele ficar no ninho muito tempo, ficar gordinho, desenvolver as asinhas, ele vai ser uma presa fácil. Então, os mentores têm essa mesma mentalidade. Eles estão aqui para nos orientar e não para dar as respostas. E isso desenvolve autonomia e não dependência. Então, assim, se você estiver recebendo mensagens de compra isso, faz assim, termina, coisas que como se fossem ordem, talvez não seja o mentor. O mentor, ele não te ordena a fazer nada, ele te intui. Cuidado com esse caminho, presta atenção nisso, sente o que você está fazendo. Será que não pode ser assim, assim, assado? Você vai ver que vão vir reflexões mentais que vão te colocar em um quesito de desconforto emocional, mas não para te deixar mal, mas para te fazer pensar. O mentor proporciona esse jogo de dominó, esse efeito dominó. Ele vai falar alguma coisa que vai te gerar alguma sensação e isso gera um efeito dominó de expansão de consciência. E já o obsessor, ele quer te prender perto dele, ele quer te dominar. A gente fala que isso é um processo dentro da obsessão. Quando a gente está falando de obsessão simples para um processo de obsessão complexa, a gente fala sobre a subjugação. Subjugação é quando o espírito coloca o contexto dele sobre o seu campo e aí ele domina
esse corpo físico, que são as possessões demoníacas que a gente ouve por aí. Mas para isso acontecer, existe o caminho do meio que a gente chama de fascinação, que é quando ele vai criar vínculo com você, você cria vínculo e dependência e você baixa a guarda. Com isso ele vai te subjugando. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre processos obsessivos simples e complexos, coloquem aqui nos comentários que eu trago um vídeo só sobre isso para vocês. Voltando então para a nossa questão dos filtros, para a gente perceber se é um mentor ou se é um obsessor, ficou claro um pouquinho sobre isso? Um adendo importante, muita gente comenta que quando está passando por uma situação difícil, quando as coisas não estão bem, é porque o meu mentor não me responde, não me orienta, Deus não me ajuda, Deus não me dá tal coisa. A gente fica bastante frustrado na expectativa de que eles venham, cuidem, protejam, façam, tirem a dor, como se nós fôssemos reis e rainhas e os espíritos e Deus fossem os súditos que nos dão tudo. Não é esse o propósito, galera. Já expliquei aqui. O propósito é autonomia, independência e consciência. E para isso a gente precisa caminhar. A alusão mais simples que eu quero fazer antes de finalizar esse vídeo é explicar assim, ó. O planeta Terra e o processo reencarnatório é uma grande escola, uma grande sala de aula, onde a gente está sempre aprendendo conceitos e ideias. E os mentores são os nossos tutores, professores, orientadores. Deus é o diretor ali que está coordenando tudo. A pergunta principal é, em que momento no processo educacional a gente não tem orientação de ninguém? O professor não dá um pio, os tutores não nos ajudam, ninguém fala nada, só depende de nós. É na hora da prova. Na hora da prova, o professor não vai vir, resposta 4, porque ele sabe que se ele fizer isso, você não está aprendendo, você está se sabotando, então não tem progresso dessa forma. Então muitas vezes a gente fica muito angustiado quando a gente está passando por um processo doloroso e a gente busca, exige que a espiritualidade faça algo. É nesse momento que você precisa reconhecer a tua própria força, reconhecer de repente até as suas limitações, porque quando você pede uma orientação com consciência, Deus, eu não consigo ir além daqui, eu me sinto perdido, eu preciso de uma orientação. Quando você fala dessa forma, a espiritualidade e os mentores começam a se organizar para trazer as reflexões e as informações necessárias para você, através de uma frase de algum amigo, através de um pedaço, um trecho de música, de programa de TV, até mesmo um próprio vídeo do YouTube. Aleatoriamente você vai calhar de receber a mensagem que você precisa. Por quê? Porque você pediu e você está atento. Então a atenção é algo muito importante em todo o processo. Inclusive, dentro do curso dos mentores é o que a gente ensina sempre. Desenvolver mediunidade requer atenção sempre. Fez sentido para você? Então me conta aqui nos comentários qual foi a bronca mais interessante que você já recebeu do mentor que ressignificou alguma coisa para você. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, compartilha com os amigos que vão gostar desses vídeos e te vejo na próxima. A propósito, galera, desculpa a luz ter cortado, a gente tá sem luz aqui na rua, enfim, tô trazendo para vocês aqui o vídeo. Beijo!